Então agora nós vamos para o próximo projeto, que nada mais é que desenvolver aí o jogo cara a cara dentro do Scratch. E para isso nós vamos iniciar escolhendo aí 5 personagens humanos para que possa se falar as características deles. Então não dá para ser aqui o gatinho. A gente vai tirar o gatinho, vai vir aqui e vai escolher 5 dos personagens que são humanos. Então eu vou escolher a Abby, o Eamon, o Andy, a Amy e o Avery. Seus alunos eles podem escolher qualquer personagem, desde que sejam personagens humanos para que se possa utilizar as características. Na primeira apresentação da Loura, vocês podem ver que eles apresentaram 10 personagens. Nós vamos começar com 5 para fazer uma programação um pouco mais simples, mas mais para frente a gente vai aprimorar essa programação. O que a gente precisa fazer agora? Como os personagens eles estão com tamanhos muito grandes, se eu ampliar a tela aqui, eles vão ocupar todo o espaço de tela e não é isso que a gente pretende. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Diminuir o tamanho deles. Então, onde que eu diminuo o tamanho deles? Então, aqui embaixo, ó, sempre que você seleciona o ator, ele vai aparecer o nome dele e vai aparecer a posição dele, a direção e o tamanho. Então, aqui é que a gente vai fazer essa diminuição. Então, a gente vai pegar e vai diminuir pela metade, 50. Ele vai ficar bem menor. Vou fazer isso com todos os personagens. Então, todos os personagens aqui vão ter o mesmo tamanho. Selecionando a Abby. Eu posso vir aqui e selecionar aqui embaixo também. E por último, o Andy. Então aqui eu já tenho todos os personagens com tamanho 50. Tem alguns personagens que estão um pouco maiores. Se eu quiser diminuir ainda mais para que fiquem do mesmo tamanho, é até melhor. Por exemplo, o Andy está muito pequeno. Se eu quiser deixar ele um pouco maior, eu posso deixar. Então, só vir aqui no Andy e aumentar um pouco mais. Eu posso aumentar também o personagem aqui, o Eamon. Também está muito pequeno. Posso aumentar um pouco mais. Então, eu posso deixar todos os personagens mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, posiciono eles na tela. Qual é o próximo passo a ser tomado? A de aparência. Então, a gente vai colocar aqui um fundo. O fundo que eles escolheram é um fundo teatral. Então, eles pegaram esse fundo aqui do Teatro 2. Por quê? Porque é como se fosse a apresentação desses personagens. Então, eu posso colocá-los todos em fila dentro do teatro aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar mais um personagem. Esse personagem ele vai como se fosse se transformar nos outros personagens, tá? Como que eu faço isso? Eu vou escolher a primeira personagem aqui, a Abby, e eu vou pegar uma outra Abby. Então, peguei aqui uma outra Abby. Quando eu clico na personagem Abby, eu consigo fazer com que a Abby tenha diversas fantasias. E é isso que eu vou fazer agora, selecionar as fantasias da personagem. Como que eu faço isso? Então, olha, aqui em cima, além do código, que é onde a gente monta a programação, eu tenho a campo de fantasias e sons. Então, a gente vai clicar aqui em fantasias. Detalhe, já aparece algumas fantasias, que são algumas posições diferentes que a Abby tem. Mas eu não quero que ela se transforme em ela mesma numa posição diferente. O que eu quero? Eu quero que a Abby, ela seja os outros personagens, ela se transforme nos outros personagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou escolher fantasia. E aí, eu vou vestir ela como os outros personagens. Então, primeiro, por exemplo, o Eamon. Eu vou também pegar o Andy. Agora eu adiciono aqui a Anina. Pode ser na mesma posição, pode ser em qualquer uma. Então, vou pegar a Nina nessa posição aqui. E falta um personagem aqui,
que é a Avery. Então, vou pegar a Avery aqui. Então, todos os personagens eles estão adicionados nas fantasias da Ivy, tá? Então, esta Ivy aqui, ela tem mais de uma fantasia. Inclusive, ela está selecionada aqui a fantasia 2. Então, agora eu preciso começar o código em que eu vou programar para que ela se transforme em diferentes personagens, desses 5 diferentes personagens, toda vez que eu clicar aqui. Porque quando eu clico aqui, lembra, não tem nenhuma programação, não acontece nada. Então, qual passo a ser tomado? Primeiro, lembra que a gente tem que dar o bloco do evento, que é o que vai dar o início. Então, quando clicado na bandeira, e aí o que eu preciso que ela mude? A aparência dela. Então, eu venho aqui em blocos de aparência. E aí, aqui eu vou selecionar mude para fantasia. Detalhe, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que selecionar qual é a fantasia que ela vai mudar. E não é esse o objetivo. O objetivo é que ela mude aleatoriamente de fantasia conforme eu for clicando aí a bandeira. Então, para isso, eu preciso adicionar um outro bloco. O bloco que nós vamos adicionar agora é um bloco operador. Então, eu quero este bloco de número aleatório. Por quê? Porque a Ivy ela tem 5 fantasias. Então, eu quero que quando eu aperte a bandeirinha, ela mude entre essas 5 fantasias. Então, eu vou colocar de 1 a 5. Se eu tivesse mais personagens e a Ivy tivesse mais fantasias, eu aumentaria esse número. Então, aqui a gente pode ver que ao clicar a bandeirinha verde, ela vai mudar aleatoriamente entre as 5 fantasias. E assim finalizamos mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato com o Núcleo Pedagógico. Até mais!